Oi gente, tudo bom? Nesse canal a gente conversa muito sobre rotinas familiares inclusivas e muitos dos problemas que acontecem na rotina, no dia a dia de uma casa, passa sim por esta palavra, pela comunicação. E tem formas bastante simples da gente melhorar a comunicação. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. É um exercício diário, para que a gente chegue em resultados que sejam satisfatórios. Mas uma comunicação plena com os seus filhos pode fazer toda diferença, não só no desenvolvimento dele, mas depois, quando vier aquela fase um pouquinho mais complicada da adolescência, a fase adulta mesmo, ele saber que existe sim no pai e na mãe dele um recurso, um acesso irrestrito para que ele possa trazer as dificuldades, os problemas e, por que não, todas as suas conquistas. A primeira dica ela é muito simples. Não chegue para essa conversa com sentenças prontas, opiniões fechadas, negativas, diretas. Não, dialogue com esta criança, faça perguntas, incentive a reflexão e entenda os motivos da criança para que chegasse a esse momento, para essa conversa e faça acordos que sejam bons para todo mundo. Nem sempre isso é possível, mas esse tem que ser o objetivo. A melhor forma que a gente tem de ajudar os nossos filhos num momento de conflito é incentivar a reflexão. E isso acontece de uma forma muito poderosa através de perguntas. A dica número 1, portanto, é não chegue com sentenças, dialogue, faça perguntas. No momento que a gente tem como objetivo estabelecer o diálogo, estabelecer a troca e a reflexão, você percebe a dica número 2. A criança não é o único foco da conversa. Fale de você, fale de suas experiências, fale de como foi a sua vida ou de como você pensa sobre as coisas. Isso faz com que os nossos filhos se sintam muito mais próximos de nós e entendam que existem várias formas de solucionar as situações. E falar de nós nos tira daquele pedestal, daquela posição lá em cima que nos torna intocáveis, perfeitos e inacessíveis. E é por isso que falar de você aproxima. A dica número 3, ela também é incrível. Aumente o seu poder de escuta e reduza o seu julgamento. Sim, o que é aumente o seu poder de escuta? É escute com empatia, escute para entender os sentimentos dessa criança e reduza o julgamento. Se a cada frase, se cada coisa que essa criança te disser, você já tiver um julgamento pronto, você volta para o item número 1. Você está ditando sentenças e isso não ajuda a comunicação. Em vários momentos, isso vai ser muito difícil, porque significa que a gente vai ter que silenciar uma série de certezas que a gente tem dentro da gente para escutar o que o nosso filho tem nos trazido. A gente tem que vencer essa barreira, porque esses julgamentos, muitas vezes, eles já estão internalizados na gente. Mas também tem pontos positivos, porque muitas vezes o desafio que o seu filho vai trazer para a conversa pode ser incrível para você, rever algum conceito em você, alguma certeza que talvez esteja desalinhada com o seu momento de vida, com o seu momento familiar. Tire proveito dessa oportunidade. Reduzir o julgamento não é só bom para o seu filho, não. Pode ser incrível para você também. A próxima dica, ela é bem importante, porque ela bate numa questão que muita gente acredita que para melhorar a comunicação com seus filhos, você tem que virar amigo dos seus filhos. No entanto, muito antes de amigos, nós somos sim pai e mãe dessa criança. E é necessário que cada um ocupe o seu papel. Para que essa criança possa ser filho, você tem que ser mãe, sim. E ser mãe inclui impor limite, orientar, educar. Tudo isso faz parte do seu papel de pai
e de mãe, e é necessário que você ocupe esse papel para que a criança possa também ser filho. Papéis claros e bem estabelecidos faz com que essa criança cresça saudável. Afinal de contas, ela vai desenvolver lá fora o seu núcleo de amigos. Ah, quer dizer então que eu não posso ser amigo do meu filho? Não é isso que eu estou te dizendo. Mas antes de mais nada, você é pai, você é mãe. Ai, Rita, e se eles não quiserem conversar tudo comigo? Faz parte, tem parte dos assuntos que não serão trazidos aos pais, serão levados aos amigos. Agora, se você puder, dentro da idade cronológica e da autonomia dessa criança, respeitar a intimidade do seu filho, você pode ter certeza que ele vai entender esse respeito e que ele vai trazer sim para você a maior parte dos assuntos, a maior parte das dificuldades, porque ele entende em você sim uma rede de apoio e não necessariamente um confronto, um afastamento, uma necessidade de criar uma barreira para que a sua intimidade seja preservada. Mas não adianta você ter uma comunicação clara, direta, você ocupar o seu lugar de pai, você dialogar, se não houver sinceridade naquilo que você está dizendo, que você pensa, que você acha. Porque nós também nos comunicamos através do exemplo. E esse é um ensinamento muito poderoso. Se por algum acaso você claramente disse uma inverdade, isso vai aparecer ali na frente. E aquela confiança que a gente vem estabelecendo, que é o que faz a melhora da comunicação em essência, vai se perder, simplesmente porque os exemplos e as atitudes não estão compatíveis com as palavras. E ser sincero também significa, em algumas situações, a gente pedir desculpa, a gente reconhecer que errou e a gente reconhecer que talvez a criança, o adolescente esteja certo. Nós somos a referência direta deles e a forma como nós agimos será a cultura que eles vão reproduzir no dia a dia. Muitas conversas extremamente positivas acabam evoluindo para brigas porque elas saem do âmbito das ideias e das opiniões e elas passam a ser uma discussão por quem tem razão. E apesar de nós sermos os adultos nas relações, muitas vezes a criança ou adolescente tem um outro ponto de vista e bem argumentado, bem fundamentado, pode ser que ambas sejam verdades e que sejam apenas opiniões divergentes. Muitas vezes o ideal é que cheguemos num acordo e, se não for possível, esse sim é um item que, se não for nocivo, nós temos opiniões diferentes. No momento que você discute as ideias e as opiniões e não exatamente quem tem razão, nenhum dos lados menospreza o outro. Existe um reconhecimento, existe um olhar honesto, sincero sobre a presença do outro. E essa consideração estreita os laços, melhora a comunicação e facilita os acordos. Nada melhora mais uma comunicação do que você sentir que você tem voz, de que você é valorizado. Então inclua o seu filho e valorize a opinião dele quando vocês estiverem tomando decisões familiares. Saber que dentro daquele núcleo ele tem voz, ele pode ser escutado, melhora assim a comunicação. As decisões que afetam a família, afinal de contas, afetam essa criança também, afetam esse adolescente também. E ele ser ouvido nesse processo faz toda a diferença. Não quer dizer que não vai ser a última palavra. E muito da comunicação não está nas palavras, não está naquilo que se diz. Então, por isso é fundamental que numa época de mensagens de texto, de mensagens instantâneas, de áudios simplesmente soltos ou de ligações, você tenha contato e comunicação olho no olho com o seu filho, para perceber quando as coisas estão indo bem ou quando as coisas não estão indo tão bem. Faz parte da comunicação
enxergar aquilo que as palavras não estão dizendo, enxergar aquilo que está sendo silenciado. E só é possível quando existe essa comunicação olho no olho. Essas foram 8 dicas de como melhorar a sua comunicação com os seus filhos. E isso, traduzido no dia a dia, é uma melhora incrível na rotina familiar, traz leveza, qualidade de vida, melhoria de vínculo. Isso sim é educação, isso sim é rotina familiar inclusiva e é isso que a gente conversa aqui no canal. Se por algum acaso você gostou desse conteúdo, dá o seu like, compartilha com outras mães, com outros pais que possam também usar desse conteúdo para melhorar as suas vidas. E se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ser avisado de quando tem conteúdo novo e eu te espero no próximo vídeo.